Olá, meus consagrados, tudo bem por aí? Como vocês estão? Como passaram a virada? Como estão nesse dia? Sexta-feira, olha só que maravilha, que ano incrível que já começa com feriado e com sexta-feira e final de semana. Não tem como ser um ano ruim, né? Enfim, eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia, que vocês estejam bem. Vamos entender a nossa previsão para essa sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Então, chega aqui comigo. Hoje nós temos os 6 de bastos nas finanças, temos a carta da torre na área profissional, temos a carta da temperança na área amorosa, temos o 5 de copas aqui de novo. O que que esse 5 de copas tá aqui, gente? Tem alguém aí precisando ouvir um recado que eu vou passar depois logo adiante. E temos a carta do mundo aqui como conselho. Então é o seguinte, meus consagrados. Aqui nas finanças, o 6 de bastos, ele vem muito assim, ó. Sabe aquele dia que a gente pode ser muito influenciado a comprar alguma coisa? A gente pode ver alguém assim, tá navegando ali na internet mesmo, não precisa nem você ver pessoalmente, não precisa nem você sair de casa, você tá olhando um stories, tá olhando um status, tá olhando a rede social e vê alguém ali, sei lá, enfim, né, consumindo algo, comprando algo assim, e você já tem aquela. É um dia que vai dar essa vontade, tá? Então, assim, ó, o que que acontece? Eu não acho que seja ruim isso, não vejo isso como algo ruim. Só que a gente precisa prestar atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente é influenciada, assim, a comprar algo, não é 100% das vezes que aquilo realmente é necessário, sabe? Então talvez a gente precise analisar num contexto dentro dessa perspectiva, assim, de entender se essa compra, essa aquisição vai de fato fazer diferença, ela é necessária, ela é importante, sabe? Porque às vezes tu pode fazer um investimento tentando trazer alguma. Ou até sem nenhuma justificativa, né? Eu acho que você pode talvez buscar alguma justificativa, mas não tem. Às vezes você foi influenciado e ponto final. Às vezes alguém postou alguma coisa ali, você teve vontade também, né? E principalmente final do ano. Eu vou dizer pra vocês, pessoal. Eu não abro rede social no final do ano, é difícil. Eu não olho, sabe por quê? Porque as realidades são muito diferentes, sabe? Tem pessoas que enfim, não vamos entrar em detalhes, mas sabe, é muito diferente, assim, então eu prefiro não olhar, justamente até pra não despertar essa coisa, assim, sabe, de me sentir com FOMO, né, com aquela fear of missing out, que é aquela coisa que a gente tem de pô, podia estar lá, podia estar aqui, podia estar ali, podia estar não sei aonde, meu amigo tá lá não sei aonde, sabe? Tipo, enfim. E às vezes a gente tá trabalhando, não pode estar, e aí tem aquela coisa. Então, para não despertar isso, a gente, né, evita então, né, justamente na questão dos gastos aqui nas finanças, presta atenção, assim, para alguma situação, né, que pode ter um resultado meio inesperado, não um negativo, tá? Mas é que talvez depois você possa analisar, né, e dizer assim, pô, nem precisava comprar isso, sabe? Você pode estar com uma amiga sua, por exemplo, numa loja, em algum lugar, e acabar se empolgando com algo assim, vendo que tá barato e ela te incentiva a comprar e você vai e compra e quando chega em casa, você pensa assim, pô, não precisava disso, sabe? Ou, enfim, sabe? É uma tendência assim nas finanças hoje. Aqui na área profissional nós temos a torre, tá, meus queridinhos? E assim, ó, a torre no profissional pode ser alguma situação que alguém chega com alguma circunstância muito, né, vamos supor que você atenda, vamos supor que você é uma pessoa, uma diarista, vamos supor, tá? teu, teu cliente lá, que mora lá num determinado bairro, vai ligar, provavelmente, pode até ligar pedindo um socorro, pedindo uma ajuda, porque vai precisar de você, ou, enfim, que aconteceu uma bagunça lá, que tá, enfim, que precisa de uma ajuda, precisa de uma mão, precisa dos seus serviços. Ou vamos supor, né, que é, é, você. Sabe o que, que eu vejo aqui também? Vamos supor que você trabalha numa farmácia.
É muito comum, inclusive, né, nessa época do ano. Porque eu trabalhava em farmácia, eu lembro que onde mais a gente vendia, assim, ó, tipóia e bota ortopédica, coisa, né? Era na época do final do ano, sabe, gente? Porque eu acho que o pessoal fica tão desesperado em viver, eu acho, sei lá. E aí, então, é isso que eu quero dizer. Dentro da tua profissão pode acontecer alguma situação assim, sabe? Que ocorre algum acidente ou alguma situação assim inesperada, alguma mudança, algo que talvez faça os teus clientes te procurarem. Como, por exemplo, no meu caso, sou cartomante e acontece bastante nesse final, nessa época, né, do pessoal acabar tendo mudanças de planos ou situações acontecendo de forma inesperada, assim, as pessoas podem ser pegas por mudanças e imprevistos, principalmente, né? E vem consultar para saber e tudo mais, né? Então, é nesse contexto aí profissional que eu vejo acontecendo essa torre aqui, tá? E aqui, na área amorosa, nós temos a temperança, que ela vai dizer assim, olha, vamos ter paciência com o tiozinho que tá dirigindo, que tá atravessando a rua, com o nosso irmão que tá aprendendo alguma coisa, enfim, sabe? A vida precisa às vezes de paciência, você também precisa de paciência, às vezes você precisou que alguém tivesse paciência com você, não precisou? Eu aposto que sim. Então, às vezes é sobre compreender que, né, por exemplo, se você quando você está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo, você sabe que vai talvez cair, vai ter que ter paciência, vai ter que entender que aquilo ali é o processo. Então, na área amorosa é sobre isso, é sobre você confiar no processo, tá? Mesmo que talvez a situação não esteja tão boa assim como você gostaria, ou como você imaginou, ou como você esperava, tá? As coisas elas tendem assim a vida tende a te proporcionar algumas situações que podem te exigir um pouco de calma, um pouco de paciência e que podem, inclusive, trazer alguns aprendizados sobre isso e muitos insights importantes. E principalmente, assim, tem situações aqui com a carta da temperança que podem acontecer que são necessárias. Sabe que muitas vezes essa carta vem em leituras quando a pessoa precisa passar por algum processo que ela não quer passar. Sabe? Que ela não tá querendo, às vezes é pessoa querendo sair do emprego. Só que daí, olha só, é uma coisa incrível, né? Várias vezes acontece assim, ó, de sair a carta da temperança, a pessoa tá querendo sair do emprego, vamos supor no exemplo, né? E vem a carta da temperança. E aí eu digo assim, olha, mesmo que tu queira sair e tudo mais, tu pode sair, só que assim, tu tem que entender que não é o lugar, é a situação que tá acontecendo, sabe? Às vezes são situações, circunstâncias, às vezes é sobre colegas, sobre pessoas, situações assim, ó, que não é o lugar. Se ela sair daquele emprego e for para outro lugar, ela vai se deparar com a mesma situação. Por quê? Porque tem situações que a gente tem que passar. É isso, gente. Tem situações que a gente tem que passar. E aqui nas relações é a mesma coisa. Se você evitar falar com o teu parente, com uma pessoa, com um ente querido ou com alguma pessoa, porque tu não quer se incomodar, porque tu quer evitar, sabe? Às vezes acontece. Eu me lembro de uma época que eu tava, faz muitos anos já. E eu, inclusive, estudava kardecismo e tal, enfim. Mas é porque que eu compreendi isso, sabe? Que realmente, às vezes a gente não quer lidar com alguma amizade, com alguma pessoa, com algum familiar que é difícil de lidar. E sabe o que que a vida vai te fazer com essa carta da temperança? Ela vai fazer alguém entrar no teu caminho, o destino vai providenciar de colocar alguém na tua vida, no teu momento, no teu caminho, que vai fazer você passar por aquela mesma situação. Ou seja, se não for aquela pessoa, se não for naquele lugar, você vai ter que passar. Então, assim, às vezes a gente tem que aceitar isso. E eu vejo muitas pessoas, inclusive aqui no relacionamento, falando, né? Eu vejo que quando sai muita carta da temperança, são pessoas que às vezes não têm paciência e vão caindo num relacionamento e sai no relacionamento e entra no outro, e sai do relacionamento e entra no outro, porque não tem essa paciência de esperar as coisas amadurecerem e também não entendem que às vezes evitando uma situação, elas vão encontrar a mesma situação em outra pessoa, em outro lugar.
É a vida, é a lei divina, gente. É a lei divina porque eu vejo isso como uma lei divina acontecendo em todas as vidas que eu vejo, das pessoas ao meu redor, dos meus consulentes. Então, essa é uma lei divina, tá? Tem coisas que não adianta a gente evitar, adiar, a gente vai ter que passar. E eu tô aqui pra te dizer isso, pra te comunicar isso, tá bom? Bom, gente, outra coisa aqui na vida amorosa, com essa carta da temperança aqui é o seguinte. Presta atenção em como você está expressando os seus sentimentos, tá? Por quê? Às vezes, de acordo com essa regência dessa energia aqui da carta temperança, você pode acabar expressando teu afeto, falando que gosta de alguém, ou expressando assim, né, teu sentimento, enfim, e a pessoa pode interpretar mal. A pessoa pode achar que você tá meio desesperado. Vamos supor que tá conhecendo alguém e você fala pra pessoa, nossa, que legal que a nossa química bateu e tal. Eu senti que a química bateu e legal, né? Tipo, você expressa ali o teu sentimento, né? E a pessoa ela não vai entender isso como uma empolgação. Ela vai entender isso como um desespero, tá? Então, toma cuidado também com isso, tá? Nesse dia, pra tentar não tenta ter um pouquinho mais de calma, tenta ir dosando com doses homeopáticas os teus sentimentos pra não assustar a pessoa, assim, tá? Nesse sentido, tá bom? Que a pessoa pode. Não é que tu vai assustar, é que a pessoa pode interpretar mal, entendeu? Como se tu estivesse forçando a barra, ou até mesmo, sei lá, meio desesperada, né? Aqui, na saúde e na espiritualidade, nós temos os 5 de copas, tá? Então, assim, meus queridos, alguém tá precisando ouvir aí o seguinte. Essa situação que você passou, eu sei que te magoou, sei que você ficou triste, eu sei que no fundo tu sente, inclusive, que essa situação não acabou e que ela deve terminar de outra forma, que não deveria ter terminado assim, né? Só que, o que que acontece? Às vezes as situações, elas realmente não têm um fim. Às vezes o fim não vai ter um fim oficial, que vai botar um ponto final e tal, não vai ter, tá? Então, na espiritualidade, essa energia traz uma reflexão sobre isso, sobre nós entendermos que, às vezes, principalmente situações que talvez nos magoam ou que não são saudáveis para nós, elas não precisam ter um ponto final oficial. Elas já acabaram, se encerraram, não estão ali, não tem mais nada a nos oferecer, né? E a gente precisa seguir o nosso caminho, tá bom? E é por aí que a gente vai. Aqui na saúde, meus queridos, talvez você esteja um pouco sentimental e talvez esteja também passando por alguma situação digestiva, assim, ó, dor de cabeça, coisa de digestão, alguma coisa que você comeu, enfim. Se cuida, por favor, faz um chazinho, tá? Que aqui eu vejo mais essa questão, assim, né? Na área da saúde. E no conselho nós temos o mundo que traz o seguinte, meus queridos. É importante que a gente saiba entender que, até fazendo um paralelo aqui com esses 5 de copas, eu acredito que as cartas estejam querendo dizer isso exatamente. Que às vezes as coisas acabam, finalizam, a gente tem que lavar as mãos e, sabe, seguir adiante. A gente fez o que pôde, eu tenho certeza. Você que tá ouvindo a minha voz, você que tá aí ouvindo, eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque eu sinto, eu vejo aqui nas cartas e eu tô sentindo que tu fez o melhor que tu pôde. Da forma que tu conseguiu e com aquilo que tu tinha, com a inteligência, com o teu sentimento, com tudo que tu. Com toda essa bagagem, entendeu? Eu sei, eu tenho certeza que tu fez o melhor. Então, agora é o meu momento de você receber e conceber isso também. Você fez o melhor que podia, seu dever está cumprido. Tem situações que talvez elas não vão encerrar oficialmente, mas que você precisa, né, virar a página e encerrar esse capítulo aí na tua vida de uma forma simbólica né, ou simplesmente seguir em frente e lavar tuas mãos e é isso, tá bom? Eu espero que essa mensagem possa ter, de alguma forma, chegado em você e ressoado e feito sentido. Me conta aqui nos comentários se fez sentido, deixa o like, ativa as notificações,
se inscreve, segue aí o perfil também para receber todos os dias as previsões, certo? Eu espero que você tenha um dia incrível, abençoado, que essa sexta-feira seja iluminada. E é claro que essa é uma tiragem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente com alguma coisa, alguma questão particular. E como a vida tem tantos assuntos amplos, talvez eu possa te ajudar em alguma dessas situações, em alguma dessas questões. Então, entra em contato comigo aqui no link dessa descrição aqui embaixo tem o link para entrar em contato comigo, a gente conversa e eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar, tá bom? Um ótimo final de semana, uma abençoada sexta-feira. Fiquem com Deus, fiquem bem. Um abraço fraterno e até mais.